Fala pessoal do Instagram, um prazer estar aqui com vocês nessa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre auto-hipnose. E hoje foi bem assim, de improviso, baseado no que o pessoal do grupo VIP do Telegram pediu lá na comunidade. Lá no canal do Telegram, para quem ainda não conhece, lá tem uma comunidade de pessoas que estão recebendo algum conteúdo VIP do Instituto Romani. E lá dentro, às vezes eu faço enquetes. E de acordo com as enquetes, as pessoas falam sobre temas que gostariam de ver mais sobre, ver algum tipo de live sobre, algum tipo de conteúdo sobre. E a votação de lá, agora, essa última votação, deu que o que eles mais gostariam de saber era sobre auto-hipnose. Então, essa live aqui, nós vamos aprofundar mais sobre esse tema de auto-hipnose. Acabei de avisar lá, foi bem de improviso mesmo essa live, mas é legal para poder contribuir, poder trazer conceitos de auto-hipnose. Muito bem-vindos, pessoal! Se você chegou agora, se você está assistindo no gravado, não tem problema, já deixa o seu gostei aqui, deixa o coraçãozinho aqui para essa live chegar a mais pessoas. Bom dia, boa tarde, Luiz, boa tarde, Marta, boa tarde, Ana, boa tarde, Wendy, boa tarde, pessoal, boa tarde, Luciana, cada um de vocês. Muito bem-vindos aqui, já deixa o coraçãozinho para essa live começar a chegar a mais pessoas. Essa foi uma live realmente surpresa e eu quero contar também com o melhor de vocês aqui para levar esse conceito da auto-hipnose transformacional para frente. Boa tarde, Rogério, muito bom ver você aqui também. Então vamos lá, pessoal, vamos já direto para o conteúdo, já deixa o coraçãozinho e vamos direto para o conteúdo. Eu acabei de mandar lá também no canal do Telegram. Ah, inclusive, quem está assistindo essa live aqui ainda não faz parte do canal do Telegram e quiser opinar sobre novos temas para novas lives, basta entrar lá no canal do Telegram, só mandar um direct e falar: Romani, me manda o link do canal do Telegram. É bem simples que você pode entrar e sugerir o tema da próxima live. Então, olha, o Andy falou aqui no Expedito, boa tarde. Inclusive, o link do Telegram, vou até deixar aqui escrito nos comentários, é t.me/Romani, bem fácil. Ali, quem quiser, só entrar nesse link que pode sugerir os temas das próximas lives que estão por vir. Então, vamos lá, pessoal. Ó, beleza, deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários aqui da frente, beleza. Acho que vai tirar daqui a pouco. Aí, pronto. Pessoal, então vamos lá. Nessa live vamos falar sobre auto-hipnose, principalmente auto-hipnose no contexto transformacional. Romani, o que é hipnose para depois se falar sobre o que é auto-hipnose? Temos alguns conceitos diferentes sobre o que é hipnose. A forma como a hipnose transformacional lida com a hipnose é diferente de modelos tradicionais e é o modelo que eu mais acredito, é o que mais para mim funciona no modelo de desenvolver pessoas, de levar a transformação para frente. E para entender isso, nós vivemos em estado de hipnose. A questão é, qual estado de hipnose nós estamos vivendo? Vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro e como utilizar isso dentro da auto-hipnose, principalmente no contexto da auto-hipnose transformacional. Olha, quando se fala sobre hipnose, ainda existem muitos mitos que as pessoas pensam: nossa, o que é hipnose? Como a hipnose pode me ajudar? Será que hipnose existe? Uma das primeiras questões que nós vamos levantar: será que hipnose existe? Isso não é nem uma questão mais. Não é questão, será que existe ou será que não existe? Até porque o Conselho Federal de Medicina já reconhece a hipnose, o Papa Pio XII já reconheceu a hipnose como ferramenta terapêutica, inclusive o Conselho Federal de Psicologia já reconhece a hipnose como ferramenta terapêutica, a Organização Mundial da Saúde, Conselho Federal de Odontologia, entre vários outros grandes conselhos da área da saúde. Então a hipnose já tem um monte de pesquisa científica e já é validado como ferramenta terapêutica. Então a questão não é mais se existe, a questão é se você entende como funciona, se você quer utilizar isso a seu favor ou se você não tem interesse em saber mais sobre, porque já é algo que é validado e funciona e transforma vidas, como já tem um monte de pesquisa científica que já valida isso. Agora, como que funciona a questão da auto-hipnose e como funciona as questões dos três tipos principais de hipnose? A hipnose ericksoniana. O que é a hipnose ericksoniana? Trabalha muito com a ideia de comunicação, principalmente verbal, através de sugestões indiretas, muitas vezes através de histórias, através de metáforas, e com uma linguagem mais indireta, com um tom que tende a ser mais maternal, com um tom que tende a ser mais suave.
Geralmente a hipnose ericksoniana vai trabalhar muito com esse conceito, enquanto a hipnose clássica trabalha mais com sugestões diretas, trabalha mais com uma ideia de rebaixamento do nível de senso crítico e uma ideia mais tradicional de hipnose, que trabalha muito com a ideia de foco, concentração e relaxamento. Isso trabalhando com a hipnose clássica. Enquanto que com a hipnose transformacional, você começa a entender que ela está acontecendo todo o tempo. A hipnose está no aqui e agora. A hipnose está acontecendo desde as sugestões que você recebeu na sua infância. A hipnose está acontecendo desde as sugestões que você está colocando para o mundo e que você está recebendo o tempo todo. Você está hipnotizando e o tempo todo você está sendo hipnotizado. Então, no contexto da hipnose transformacional, é utilizar a comunicação para criar a realidade. Como assim, Romani? Utilizar a comunicação para criar a realidade? Me explica mais sobre isso. Comunicação não tem a ver só com o verbal, não, gente. Comunicação, ela é em 4 fatores. A comunicação verbal, aquilo que eu estou falando, mas também é a comunicação não verbal, ou seja, a minha postura, a roupa que eu estou vestido, o meu tom de voz, a minha fisiologia e também a minha comunicação interna. Quais os pensamentos passam pela minha cabeça? Porque eu estou me comunicando internamente. E também a comunicação externa. O que é a comunicação externa? A comunicação externa são os gatilhos externos que podem interferir em como você interpreta o mundo lá fora. Então aqui a comunicação verbal, não verbal, interna e externa. E através da comunicação, ao criar a sua percepção de realidade, você está entrando em um estado específico de hipnose. E eu vou dar vários exemplos sobre isso daqui. Estão entendendo essa questão aqui, desses 3 tipos de hipnose? Hipnose clássica, hipnose ericksoniana, hipnose transformacional? Agora, olha que interessante, mesmo eu tendo explicado, eu quero saber de vocês aqui. Quem aqui já passou por algum exercício de hipnose? Digita eu aqui nos comentários para saber. Quem aqui já passou por algum exercício de hipnose? Digita eu nos comentários que eu quero saber. Digita aí. Quem já passou por algum exercício de hipnose? Digita aí nos comentários que eu quero saber. Ó, Matos, vamos lá. Quem já passou por algum exercício de hipnose? Quem aqui já falou, nossa, eu já passei? A Ni já falou, eu já passei, a Nilva já passou. Nilva, muito bem-vinda. Ni, muito bem-vinda. Fico muito feliz de ver você aqui, Nilva. Rogério, muito bem-vindo. Então, olha que legal. Tem pessoas que tomaram consciência que já passaram por algum exercício de hipnose. Mas sabe o que deveria ser a resposta? É que todos nós aqui já passamos por vários exercícios de hipnose. Nós vivemos em estado de hipnose. Agora, quer ver? Eu vou fazer a pergunta inverso para ver se dar para ir caindo fichas aqui. Quem aqui gostaria de passar por um exercício de hipnose e que não passou ainda? Digita, eu ainda não passei. Digita, eu ainda não passei, só para saber. Quem ainda não passou, fala assim, cara, ainda não. Ainda não, digita aí. Quem ainda não passou, coloca, ainda não. Quem ainda não passou por exercícios de hipnose, ou nunca fez auto-hipnose, ou coloca aí só pra saber. Quem falou? Ó, eu ainda não. A Rosiane falou, eu ainda não. Quem mais ainda não? Coloca. Eu ainda não passei. Quem mais? A Rosiane, a Fernanda, quem mais ainda não passou? Ainda não. O Expedito. E agora, olha que interessante. Quem acompanhou a semana do curso de hipnose transformacional entende que você já passou sim. Não existe essa ideia de que você não passou pelo estado de hipnose. Ali o Paulo já entendeu, ele vive em estado de hipnose, é exatamente isso. Então existe muito um mito, quando você acredita eu ainda não passei por hipnose, é porque você ainda tem uma ideia distorcida sobre o que é hipnose. Olha que interessante, por que eu falei sobre isso? Porque, olha que interessante, aqui tanto a Rosiane, a Fernanda, o Expedito, o Luiz podem estar sem perceber distorcendo alguma coisa sobre o que deve acontecer para que ele esteja em algum estado de hipnose. E olha, é normal, gente, porque quando você está começando nesse mundo do desenvolvimento humano, nas técnicas de hipnose, pode ser que ainda existam muito daquelas crenças que foram implantadas, seja pela mídia, seja por coisas que as outras pessoas vão colocando na nossa cabeça, porque em hipnose você continua ouvindo tudo. Você
está vendo tudo, você sabe tudo que está acontecendo. Eu não sei se vocês viram, quem acompanhou lá o curso completo, teve horas, eu estava conversando quando eu fazia os exercícios com a pessoa. A pessoa, mesmo quando eu estou fazendo um exercício terapêutico, ela continua ouvindo tudo, ela sabe tudo que está acontecendo, ela não vai para outro planeta. Então existe muito esse mito de que eu tenho que sair de mim para poder entrar em hipnose, e não é isso que acontece. Ninguém sai de si para entrar em hipnose. Sabe o que acontece? Se é a mesma coisa de que você está... Imagina isso, por exemplo, o Expedito está aqui, olha, eu estou com receio de aplicar. Sabe como que você pode aplicar? Se eu chego para alguém e pergunto assim, olha, me fala sobre o momento do nascimento do seu filho, e a pessoa começa a me contar sobre o nascimento do filho e se engaja com aquela cena, eu estou hipnotizando essa pessoa, levando ela para um estado diferente que ela estava. Porque antes de nós nos comunicarmos, ela estava em um estado. Pode ser que ela estava triste, pode ser que ela estava insegura, pode ser que ela estava feliz, eu não sei. Aí de repente eu pergunto sobre o nascimento do filho e começo a trazer aquela cena e começo a trabalhar com detalhes aquela cena, e se aquela cena for uma cena feliz para ela, talvez ela se emocione e comece a chorar, ou ela comece a se envolver com a cena, ou ela dá um sorriso. Então ela foi conduzida para um novo estado de hipnose. Ela continua ouvindo tudo, ela sabe tudo o que está acontecendo. Ela não vai para outro mundo. Então esse conceito é muito importante de ser compreendido se você quiser aproveitar melhor os exercícios de auto-hipnose. E principalmente se tratando de auto-hipnose. Gente, auto-hipnose está acontecendo todo o tempo. No momento que você começa a negociar com você mesmo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se tem um bolo de chocolate, você está buscando evitar bolo de chocolate. Naquele momento que você está pensando, eu como ou eu não como esse bolo de chocolate? Nesse momento, você está criando sugestões internas para saber se você come ou não come aquele bolo de chocolate. Olha que interessante, você está se colocando em um estado de dúvida, de um estado de incerteza. Agora percebe uma pessoa que já tomou aquela decisão certa dentro de si, ela olha para o mesmo bolo de chocolate e fala assim, cara, se eu for comer, eu posso comer um pedacinho. Ou eu não preciso nem comer. Tô dando exemplo, mas não tô falando que comer bolo de chocolate é errado. Tô dando exemplo que fosse uma pessoa que tem esse objetivo de evitar o bolo de chocolate. Então, aqui eu tô trazendo essa questão para entender que o tempo todo nós estamos nos hipnotizando. O tempo todo você está vivendo em algum estado de hipnose e para isso você tem que se auto-hipnotizar. Nenhuma sugestão se torna verdadeira sem que antes você transforme essa sugestão em verdadeira. Por exemplo, se você assiste, aqui o Rogério falou, principalmente quem fica na frente da televisão, é a mesma coisa. Você é guiado a diferentes estados de hipnose de acordo com o que está acontecendo ali na televisão, por exemplo. Aninha, boa tarde, que bom te ver por aqui. Vou dar um exemplo. Imagina isso, tá passando um filme. Aí na hora daquele filme, acontece alguma cena onde um personagem sofre um problema e você se emociona, você às vezes fica desesperado, seu coração acelera. Ou seja, você mudou a sua comunicação e mudou a sua interpretação da realidade. Imagina, não foi isso que aconteceu? Você estava com a comunicação, de repente veio um gatilho externo e você altera a sua comunicação, você cria uma nova realidade. A realidade percebida não é a mesma. Olha que interessante, olha como a hipnose pode conduzir a novos estados. Olha que interessante. Se eu pergunto uma pessoa, se eu chego para vocês e falo assim, ó, acelera o seu coração aí, acelera o seu coração. Provavelmente você não vai conseguir acelerar seu coração só com essa sugestão de acelera o seu coração. Mas se eu começo a engajar e começo a comunicar com você de forma efetiva, de que você entre no meu mundo e de repente algo que eu comunique, seja não verbalmente, seja através de uma história, seja através de qualquer tipo de estratégia, eu consigo fazer você acelerar seu coração porque eu estou conduzindo o seu estado, mas você não sai de si. Você continua ouvindo tudo, sabe tudo que está acontecendo. Você está alterando o seu estado, mas você não está inconsciente, você não está fora de si. E para entender, olha que interessante, os conceitos da auto-hipnose. Janaína, foi enviado para todo mundo que preencheu lá o certificado. Inclusive, quem quiser, tiver qualquer dúvida, já está lá no seu e-mail. Foi enviado por e-mail, procura pelo atendimento@institutoromani.com.br. 90% das pessoas que falaram, 99% das pessoas que falaram que não viram o certificado, já estava com o certificado no e-mail e não tinha percebido.
Então procura pelo atendimento@institutoromani.com.br. Agora, se você tiver alguma dúvida, é só você mandar um e-mail lá para o atendimento que nossa equipe de suporte vai te responder ali em até no máximo 48 horas. Você já está com o seu certificado, beleza? Se você já tiver mandado, a equipe já te respondeu. Aqui, ó. Então, beleza, pessoal. Aqui, entende o que acontece? E outra, se tiver dúvida em relação ao certificado que aconteceu, é só mandar por e-mail. Não é nem... É regressão? Hipnose é regressão? Tem gente perguntando aqui. Ó, hipnose é regressão? Gente, não tem dessa de funcionou, não funcionou. Ó, e funcionou. Ela chorou muito, estava com estágio 8, caiu para 1. Isso mesmo, Rogério. Teve gente que falou assim, eu não consegui não. Bastos, é óbvio que você consegue. Se você tiver assistido as aulas todas... Bastos, vai lá e manda no atendimento. Você falou o certificado. Se você ainda não conseguiu, tem lá no atendimento, tem todos os passos. A nossa equipe te atende até no máximo 48 horas. Muitas vezes na mesma hora ela te atende. Então você manda lá, viu? Se tiver mandado, você pode ter certeza que eles já te responderam. E provavelmente já está lá no seu e-mail. E aí, Patrícia, que legal te ver aqui. Então vamos lá. Ó, fiz com a minha esposa e ela chorou. O Bastos ainda não consegui não. Olha que interessante. Você tem que tirar essa ideia de que eu não consigo levar alguém para um novo estado de hipnose. Porque o tempo todo você leva. Você já fez alguém ficar nervoso com você? Você hipnotizou essa pessoa. Você já fez alguém ficar triste com você? Você hipnotizou essa pessoa. Você já fez alguém ficar feliz? Você hipnotizou essa pessoa. Por exemplo, o Rogério, ele hipnotizou a esposa dele aqui, que estava com estágio 8 de algum tipo de desafio que ela estava vivendo, emocional, e caiu para 1, ou seja, ela ficou muito melhor emocionalmente. Parabéns, Rogério. É isso mesmo, você entendeu como funciona. É entender que é condução de estado. E aqui, Rogério, como você fez o exercício, você saiu de si, ou a sua esposa precisou sair dela ou ir para outro planeta para melhorar do estado 8 para o 1? Não, ela estava te ouvindo, ela sabia tudo que estava acontecendo, não é verdade? Ela estava totalmente consciente, mas ao mesmo tempo engajada com você. É isso que acontece. Se eu chego, por exemplo, se eu chego e começo a elogiar uma pessoa e falar algo que acrescente na vida dessa pessoa, e não só elogio, mas talvez a minha comunicação ajude a acrescentar na vida daquela pessoa alguma coisa, eu estou hipnotizando essa pessoa para que ela tenha mais autoconfiança, para que ela comece a acreditar mais nela mesma. E assim por diante. Agora, se eu chego para uma pessoa e falo, nossa, você não presta, você é péssimo nisso que você faz, e assim por diante. Bastos, você falou que não lembra da senha do e-mail, é você que cria da senha do e-mail. Se você quiser, você pode criar outra conta, não tem problema nenhum. Vai lá, qualquer coisa você manda lá, atendimento@institutoromani.com.br, beleza? Pessoal, quem tiver com qualquer dúvida sobre alguma outra questão que não seja do tema da live ou que seja sobre hipnose aqui, se for questão técnica, é só mandar para atendimento@institutoromani.com.br que nossa equipe pode te ajudar. Tem lá o passo 7 também dentro do e-mail que vocês receberam que pode te ajudar. Beleza, e aí, Tainá, tudo jóia? Mas faz parte, Bastos. Se não tá lembrando, dá para criar outra. Vai dar certo, você vai estar com seu certificado. Fica tranquilo, se você participou das aulas, você vai ter o seu certificado, viu, Bastos? Fica tranquilo que se você participou, vai chegar para você. Beleza, então vamos lá, pessoal. Falando mais sobre auto-hipnose aqui. Vamos lá. Auto-hipnose, principalmente no contexto transformacional, é entender que nós vivemos em estado de hipnose. É entender que nós vivemos em estado de hipnose e entender... Romani tá aparecendo o Google. Beleza, ó, entender que nós vivemos em estado de hipnose e nós podemos ser conduzidos para diferentes estados de hipnose. Então olha que interessante. A auto-hipnose é começar a tomar consciência sobre quais as sugestões você está criando para você nesse exato momento. E quando tem aqueles áudios de auto-hipnose, são áudios que te ajudam a ser conduzido para algum tipo de estado específico. O áudio não vai tirar você da sua consciência. Isso é um mito muito grande, que as pessoas que às vezes procuram, começam a imaginar o que pode ser a hipnose, começam a criar esse mito de que, nossa, a hipnose não funciona comigo porque eu não saio de mim, ninguém sai de si com a hipnose. Sabe aquela questão? Olha que interessante. Se eu falar para vocês... Levanta o braço aí na sua casa, levanta o seu braço. Pessoal, levanta o seu braço, todo mundo que está assistindo essa live, levanta o braço aí, gente, levanta o braço. Levantaram? Beleza, pode descer o braço. Agora olha que interessante, eu comuniquei, você compreendeu a comunicação, você estava em um tipo de estado mental. Ao seguir a minha comunicação, você começa a ser engajado
para um novo estado. Então você agora aceitou uma sugestão, transformou ela em verdade e levantou o braço consequentemente. Então olha que interessante, você respondeu à comunicação e a sua visão de mundo por um instante mudou, acreditando que você deveria levantar o braço naquele momento. Olha que interessante. Da mesma forma que quando uma pessoa utiliza a técnica de hipnose e fala durma, o que acontece? A pessoa não dorme não, gente. Ela continua ouvindo tudo, sabendo tudo que está acontecendo. Mas por que ela fecha os olhos e relaxa? Porque naquele momento, o que mais parece com dormir é fechar os olhos e relaxar. E a pessoa está conectada um com o outro. Então o que acontece é que a pessoa é conduzida para a ideia de que ela pode fechar os olhos e relaxar. E ela vai continuar ouvindo tudo, escutando tudo. Porque ela está engajada com o profissional que está conduzindo o processo. Então, da mesma forma como eu dei o exemplo aqui de levanta o braço. E por que é tão poderoso, gente? Por que esses exercícios são tão poderosos? Eu vou explicar aqui para vocês. Por exemplo, vou dar algumas pesquisas interessantes. Ó, o importante é a pessoa confiar em você. É interessante isso, Janaína, porque não se trata nem só de confiar, se trata de conectar. Como assim conectar? É até difícil e trazer total, mas imagina o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Hitler, ele usava a hipnose para coisas negativas. Às vezes com alguém que não confia nele, mas via ele como uma autoridade, ele dava uma sugestão e ele pode mudar o estado daquela pessoa. Então, estou dando esse exemplo de pessoas que hipnotizavam outras pessoas para levar a um estado que não é legal. Mas mesmo, imagina isso, quando tem alguém que você não gosta e essa pessoa critica você e fala de você e te menospreza, pode ser que você fique mal emocionalmente. E essa pessoa te hipnotizou sem você perceber. Então é como se fizesse sentido para você aquela comunicação. Quanto mais fizer sentido essa comunicação, mais fácil é de você ser conduzido para um novo estado. Por exemplo, por isso que tem gente que fala assim, Romani, mas eu vou fazer o de colar as mãos e eu não acho sentido naquilo. Se você não acha sentido, você não vai mesmo colar as mãos, porque tem que fazer sentido para você. E da mesma forma que para outra pessoa que colou super a mão, ela pode ver que não tem sentido quando alguém critica ela fica mal. E você fica mal quando alguém te critica. Pode ser. Tá entendendo? Que a sugestão só se torna verdade desde que ela faça sentido para você. Mas o tempo todo nós estamos ouvindo, escutando tudo, sabendo tudo que está acontecendo. É uma condução. A diferença de hipnose e regressão. Teve gente que perguntou aqui. E regressão é uma técnica que pode ser utilizada em hipnose. Hipnose é utilizar a comunicação para criar uma nova realidade. Eu posso utilizar de técnicas de hipnose para fazer uma regressão. Pra você entender, regressão, se eu pergunto para você, o que você comeu ontem no almoço? Isso é uma regressão. Se eu falar, o que você comeu ontem no seu almoço? Aí você fala, eu comi arroz, feijão por exemplo, e ovo. Arroz, feijão e ovo. Beleza, eu acabei de fazer você fazer uma regressão porque você teve que voltar no dia de ontem e lembrar o que você comeu ontem. Isso é uma regressão. Hipnose, com regressão, eu pego e transformo isso em uma cena mais emocional. Por exemplo, para que altere o estado dessa pessoa. Imagina isso. Eu posso utilizar a hipnose não só com regressão, eu posso criar uma ponte para o futuro. Eu posso falar, olha, como vai ser o seu dia de amanhã? E não é só uma regressão, ali eu estou criando uma possibilidade de futuro. Eu posso trabalhar o presente para que você se sinta confiante no hoje, no agora. A regressão é só uma técnica de trabalhar coisas que aconteceram no passado de uma pessoa. E o tempo todo nós fazemos regressões, gente. Existem também muitos mitos em cima do que é uma regressão. A regressão é qualquer coisa que te faça lembrar de uma coisa que já aconteceu. Se eu te pergunto, como foi o que foi uma coisa que eu pedi para você fazer no início da live, de deixar o coraçãozinho? Você, para lembrar disso, você tem que lembrar fazer uma regressão para isso. Então, a regressão é algo que acontece todo o tempo. Então, a regressão no processo terapêutico com técnicas de hipnose, aí fica estruturado para gerar transformação emocional. Tem hipnose e meditação também. Entende o seguinte, meditação é meditação. Meditação estou buscando, tem vários tipos. Meditação tem milhares de tipos de meditação, mas, por exemplo, eu posso fazer uma meditação com sugestões, eu posso fazer meditação... Cauã, vou deixar a live salva aqui para vocês, mas continua aqui, porque aqui ao vivo vocês podem interagir, pode fazer perguntas. E aí, Patrícia, muito bom te ver aqui, pode fazer perguntas e aqui a gente tá junto. Então, vamos lá. Tem meditação a hipnose e a meditação também. Olha que interessante. Meditação
tem várias formas. Tem meditação que vai ter condução guiada de sugestões, tem meditação que a pessoa fica pensando só em uma coisa, tem meditação que a pessoa tira os pensamentos, busca, se vem uma ideia, ela deixa essa ideia aí depois, mas ainda assim eu estou comunicando. Que seja eu estou me sugestionando para não ter algum tipo de resposta. Imagina isso. Se eu me dei a sugestão, meditação vai me fazer bem. E se eu me dei a sugestão, meditação vamos supor que seja essa ideia. De eu penso em uma coisa, eu tenho que deixar essa coisa embora. Para focar no aqui e agora. Vamos supor que fosse esse tipo de meditação. Porque tem milhares de tipos de meditação diferentes. Tem um monte de tipos de meditação diferentes. Então, ali, eu estou me sugestionando, eu estou comunicando algo, é impossível eu não comunicar. Mas não é só porque eu estou, não coloca a ideia de que hipnose é só meditação. Hipnose também é euforia. Quando você pula numa festa e está feliz, gritando, você está em um estado de hipnose, assim como você pode estar num estado de hipnose quando você está relaxado, meditando. Tá entendendo? É a mudança de estado, o tempo todo o que acontece, eu estou entrando em um novo estado de hipnose. Então não é só meditação. A meditação é a condução, às vezes eu posso conduzir a pessoa para um novo estado que seja mais efetivo para a vida dela. Vamos supor que você é uma pessoa que está muito ansiosa. Ela faz uma meditação e fica menos ansiosa, ela foi hipnotizada. Agora imagine uma pessoa que está muito ansiosa, mas aí ela vai e comemora numa festa, ela também foi hipnotizada. Olha que interessante. Ou porque ela ficou feliz e se esqueceu daquele processo de ansiedade que ela estava, pode ser que ela também foi hipnotizada, tá entendendo? É a mudança de comunicação, pode acontecer de diferentes formas. Não é só relaxamento no contexto da hipnose transformacional. Tá ficando mais claro como funciona? E aqui, quando se trabalha com ideias de regressão estruturadas, inclusive vai ter uma outra live que a gente vai falar aqui só sobre regressão. Nós vamos fazer uma live só sobre regressão aqui nessa próxima semana, só para vocês saberem. Vai ter live segunda-feira, vai ter live terça-feira, vai ter live quarta-feira. Olha que legal, gente. Vai ter live segunda, terça, quarta-feira, às 8 horas da noite. Já coloca aí no seu calendário, segunda, terça e quarta-feira, às 8 horas da noite. Nós vamos falar sobre regressão, nós vamos falar sobre hipnose para ajudar a tratamentos de questões também que envolvem questões físicas e assim e outras questões que vocês vão ver aqui também. Hipnose para ansiedade. Então tem muita coisa legal por vir ali. Segunda, terça, quarta-feira, às 8 horas da noite. Beleza? Então aqui, ó, vamos falar sobre auto-hipnose para vocês entenderem. Para vocês entenderem. Então vamos lá. Ó, vamos lá, estou fazendo uma palestra, quero hipnotizar alguém. O que devo fazer? Identificar quem do público é mais suscetível, faça um teste antes para não errar. Gustavo, vamos fazer o seguinte, essa aí é uma pergunta bem legal. Vamos fazer o seguinte, eu vou responder essa pergunta do Gustavo lá no canal do Telegram. Porque senão aqui eu vou ficar respondendo na hora que ver, vai acabar a live e não vai ter dado tempo de eu falar tudo que eu queria falar sobre auto-hipnose, que vai poder ajudar vocês, beleza? Mas isso aqui é um tema bem interessante, eu vou deixar lá no canal do Telegram. Mas tem várias formas de você calibrar para na hora de fazer uma palestra, conseguir engajar o público e fazer as pessoas se engajarem com as sugestões de entretenimento. Entende o seguinte... se você está hipnotizando, que seja para a pessoa gostar ou não gostar da sua palestra. Só que aí, a hipnose de entretenimento, tem pessoas que vão se conectar mais com essa ideia. Tem pessoas que vão achar idiota a hipnose de entretenimento e não vão seguir tanto aquelas sugestões de entretenimento. Mas tem pessoas que vão amar. Então você tem que ver quais essas pessoas que estão mais engajadas com a ideia de entretenimento naquele momento. Lembrando que é a própria pessoa quem está no controle. Eu não sei se você já faz parte, se você já faz parte do movimento transformacional, tem um módulo lá que eu ensino como fazer essa seleção. Tem um módulo lá também que eu deixo passo a passo sobre sugestões de entretenimento para poder selecionar essas pessoas que têm mais engajamento com hipnose para entretenimento. Mas eu vou fazer um áudio para vocês lá no canal do Telegram, beleza? Aqui, então vamos lá. Agora vamos lá. Auto-hipnose, principalmente auto-hipnose no contexto transformacional. Eu vou compartilhar algumas pesquisas interessantes. Olha que legal. Tem um psicólogo chamado Guiyang Ye que fez uma pesquisa que ele pegava pessoas... Olha que louco isso. Ele pegava pessoas e deixava elas 6 semanas por 5 minutos pensando só. A pessoa não fazia exercício físico, ela só pensava. O braço parado, mas a pessoa pensava que estava pegando peso no braço. Ela estava malhando. Só mentalmente.
Durante 6 semanas, 5 minutos por dia. Pessoas que não faziam atividade física ali na hora, fazendo exercício mental, 5 minutos por dia. Sabe o que aconteceu 6 semanas depois? Houve um aumento no bíceps dessas pessoas em 13%. Em 13%. Isso não é a minha opinião, isso foi uma pesquisa realizada pelo psicólogo Guiyang Ye. E olha que interessante, essa pessoa não estava saindo de si, não estava indo para outro mundo, ela só tirou 5 minutos para imaginar o braço dela pegando aquele peso. E porque nós temos uma coisa chamada neuroplasticidade, que nos adapta a poder ser mais funcionais para o que está acontecendo no mundo, se a minha mente começa a imaginar que eu tenho que pegar peso amanhã, o meu corpo precisa reagir e eu preciso de mais músculos. Então o meu corpo começa a fazer o meu braço a crescer aquele músculo. Isso é neuroplasticidade também, gente. Olha que legal isso. Então o braço daquela pessoa fica mais forte, mesmo que seja um processo mental. Isso foi uma pesquisa do psicólogo Guiyang Ye. E o que eu estou querendo dizer? Se você está se dando a sugestão de que você não consegue realizar algo várias vezes, você está criando isso na sua realidade. Se você se dá uma sugestão de que você não consegue falar em público, ou de que você não é bom para alguma coisa, ou de que as coisas não dão certo para você, sem perceber, você transforma isso em realidade. Tudo acontece 2 vezes, primeiro aqui dentro. E olha que interessante, agora vamos pegar aqui outra pesquisa interessante do Shal Achor. O Shal Achor escreveu O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele compartilha isso no livro Grande Potencial, que é bem interessante, que fala sobre uma pessoa que recebe uma notícia ruim logo pela manhã, uma notícia ruim, não é nenhuma notícia assim de um amigo, alguma coisa não, notícia pela TV. Olha que interessante, uma notícia que vem pela TV ou por um jornal ou qualquer coisa, qualquer meio, que fale sobre violência, desgraça, coisas mais negativas, fazem com que essa pessoa que viu essa notícia pela manhã tenha 27% mais chance de ter um dia infeliz naquele dia. Olha o quanto isso é incrível, gente. 27% mais chance de ter um dia infeliz naquele dia. Isso também é uma pesquisa realizada pelo Shal Achor. Por quê? Porque ele veio aquela sugestão de uma desgraça logo de manhã. O que acontece? Ele começa a perceber mais desgraça no dia dele sem perceber. Quer um exemplo disso? Se você está conversando com alguém, essa pessoa vai... Imagina isso, você encontra uma pessoa, essa pessoa vai, comenta e te conta uma desgraça, ela te conta um problema. Sabe o que você faz? Em minutos depois que ela te conta esse problema e essa desgraça, você está pensando uma desgraça para contar para ele também. Você está pensando um problema para contar para ele também. É quase que automático. Então seja você o responsável por romper esse ciclo. Esse é um conceito da hipnose transformacional. Imagina isso. Se chega alguém na sua casa, abre a porta da sua casa, vai na sua sala e derrama um monte de lixo, você não deixaria ficar esse lixo lá. Então por que quando alguém chega e coloca um monte de porcaria na sua cabeça, às vezes você deixa essa porcaria ficar lá? Não deixa essa porcaria ficar lá não, tá entendendo? Então quando alguém vem e te traz uma notícia ruim, quebra esse ciclo. Vê o que você pode mudar de comunicação. Ao invés de compartilhar desgraça, fala para ela sobre alguma coisa também boa que está acontecendo. Hipnose como estilo de vida. E olha que interessante. Ó, aqui, por que os áudios de auto-hipnose são tão poderosos? Porque da mesma forma, se você recebeu a sugestão de algum tipo de notícia ruim, ao você ouvir algum tipo de áudio de auto-hipnose, e esse áudio de auto-hipnose pode te levar para um estado de maior recurso, pode te ajudar a lidar melhor com a situação, a perceber mais oportunidades no seu dia. Isso é fantástico. Te deixa mais resiliente, mais antifrágil. Quer um exemplo? Imagina, se foi a notícia... Agora, uma notícia, que é o áudio de auto-hipnose, falando para você sobre como você vai ser produtivo no seu dia de hoje, falando para você se lembrar de momentos bons da sua história, falando para você resgatar sentimentos bons dentro de você. E de repente, depois que você termina aquele áudio, você continua ouvindo tudo, sabendo tudo que está acontecendo, mas você se sente mais leve ao ponto que se passa uma oportunidade na sua frente, você está mais preparado para aquela oportunidade. E aqui eu vou dar alguns passos para gravar um bom áudio de auto-hipnose. Quem quer saber? Quem quer saber como gravar áudios de auto-hipnose e como aproveitar também para ouvir os áudios de auto-hipnose? Deixa aí. Quem quer saber, fala, eu quero saber. Ó,
Quem quer saber como gravar áudios de auto-hipnose e quem quer saber como aproveitar melhor os áudios de auto-hipnose, digita eu aí. Digita aí o que eu quero saber. Pra ver se, ó, a Patrícia falou, a Andresa falou, beleza. A Dayana, a Cleide, beleza. Então vamos lá. Consuelo. Então vamos lá. Ó, vamos lá. Eu vou fazer aqui alguns passos para vocês tanto gravarem o áudio de auto-hipnose quanto aproveitarem melhor esse áudio. Para você entender, o áudio de auto-hipnose, o objetivo dele não é te tirar de si. O objetivo dele não é fazer você sair para outro mundo. O objetivo dele é te ajudar a entrar num estado de maior recurso. E você pode ouvi-lo mais de uma vez se você quiser. E você, inclusive, pode trabalhar ele de formas específicas por algumas questões. Inclusive, isso é importante tomar consciência. Quando você está ouvindo um áudio de auto-hipnose, o seu objetivo não é entrar em hipnose, igual muita gente fica assim, deixa eu ver se eu vou ser hipnotizado. O cara tá maluco, não é isso que ele tem que pensar. Ele tem que pensar, o objetivo que eu quero, vamos dar um exemplo que eu quero falar melhor em público. Então o objetivo com aquele áudio é falar melhor em público. Não é ser hipnotizado, porque para você ser hipnotizado é mudar o seu estado. E se você está falando melhor em público, você foi hipnotizado, tá entendendo? Então o objetivo do áudio de auto-hipnose não é tirar a pessoa de si, e sim conduzi-la para um estado mais efetivo. Ou, por exemplo, uma pessoa quer perder peso. Ao ouvir o áudio de auto-hipnose para perda de peso, o objetivo dela não é entrar em hipnose. O objetivo dela é mentalizar a rotina dela sobre perder peso. É perder peso, não entrar em hipnose, tá entendendo? É mudar o estado. Entrar em hipnose, que eu estou querendo dizer, nesse conceito tradicional que às vezes a pessoa pensa. Porque ela está sendo hipnotizada quando ela muda o estado, ao começar, fala assim, cara, eu já estou mais disposto a fazer isso aqui. Ou agora eu estou mais disposto a começar a fazer algum tipo de atividade e assim por diante. E olha que interessante. Vamos pegar aqui alguns pontos. Primeiro, trabalhar a mentalidade, seja sua ou do cliente, sobre o que acontece nos áudios de auto-hipnose, como aproveitar esses áudios, para a pessoa entender que ela continua ouvindo tudo, sabe tudo o que está acontecendo, mas ela está criando mais possibilidades para a vida dela ouvir aqueles áudios. E tem áudios maravilhosos. Inclusive, quem quiser, eu vou compartilhar vários áudios lá no canal Telegram. Quem quiser pode me mandar um direct que eu mando o link lá do canal Telegram para quem ainda não está lá, que eu vou compartilhar vários áudios de auto-hipnose que vão poder ajudar. Beleza? Vou deixar lá áudio para melhorar a comunicação em público, vou deixar lá áudio, tem um lá já para parar de fumar, vou deixar também um áudio para ressignificação da própria história, que pode ajudar com traumas ou com eliminar crenças limitantes, que eu vou deixar lá também no canal do Telegram. Beleza? Agora, para quem faz parte do movimento transformacional, esses áudios todos eu deixo lá para vocês. Emagrecimento, beleza, vou deixar um áudio de emagrecimento lá também, beleza? Então vai ter um áudio que vai ajudar com emagrecimento, beleza? Também, de auto-hipnose. E agora, olha que interessante, como você pode fazer para que esses áudios de auto-hipnose funcionem ainda melhor? Ter essa ideia e esse foco mental que você não está querendo sair de si, você está querendo o seu objetivo. Então, imaginando, vamos supor que eu estou querendo trabalhar com emagrecimento. Então o objetivo é seguir aquela rotina que eu quero seguir para o meu emagrecimento. Não é eu vou sair do meu estado de consciência e ir para outro mundo. Beleza. Agora, como aproveitar melhor esse ponto de conexão? Imagina o seguinte, está acontecendo um monte de coisas no dia a dia. De vez em quando, você tá pensando, sei lá, nas contas que você tem, você está pensando nos problemas que deu ali com alguma coisa no trabalho ou no relacionamento e por aí vai. Então o objetivo inicial é ajudar a conectar você com o processo de condução a um novo estado. Como que a gente faz isso? Isso é feito através de uma técnica chamada indução. Então, sabe aquela hora que fala assim, ó, puxa o ar, solta o ar e relaxe, começa a fazer algum tipo de condução assim? Isso é indução. A indução não precisa necessariamente ser feita através só de relaxamento, não. Eu poderia falar para você, vamos fazer um exercício de condução e pedir para você pular 3 vezes, eu também estaria te conduzindo para um novo estado. Mas por que eu não falo pular 3 vezes? Porque ia ficar muito estranho na sua casa, você conduzindo, ouvindo um áudio, às vezes pulando 3 vezes. Então fica mais tradicional, vamos dizer assim, e mais tranquilo de se fazer, principalmente dentro da clínica, quando você pede para a pessoa relaxar ao invés de pular. Então eu falo para ela, ó, um exemplo de indução. Ó, vai para uma posição confortável, bem tranquila, puxa o ar,
solta o ar. O que eu recomendo de posição confortável? Eu recomendo sentado. Por que eu recomendo sentado? Porque pode ser que a pessoa vai dormir se ela estiver deitada. E se ela dormir, ela não tá recebendo ali as sugestões da comunicação para alterar o estado dela. Ela está dormindo. E não tem problema dormir também não. Se você dormir no meio de um áudio de auto-hipnose, ainda assim trouxe benefícios para você. Então fica tranquilo, se você dormir não tem problema. Só que o objetivo do áudio não é fazer você dormir, a não ser que seja um áudio para te fazer dormir. O objetivo é te ajudar a ser conduzido para o estado mais efetivo que você deseja. 3 vezes tentei acompanhar você fazendo exercício, fechei o olho, quando acordei já estava em outro conteúdo. Beleza. Beleza. Se você quiser, é isso que é legal. Se você quiser, é normal, gente. Durante os áudios de auto-hipnose, você tem que ter isso em mente também. Pode ser que tenha algumas coisas que vão fazer mais sentido para você naquele áudio. Vai ter coisas que talvez você está ouvindo no áudio e não faz tanto sentido assim para você e não tem problema. Ou que talvez naquele momento passou alguma coisa na sua cabeça, deixa essa coisa passar e deixa embora e volta. Olha que legal, vou dar um exemplo. Às vezes você está ouvindo um áudio de auto-hipnose. Aí no meio do áudio de auto-hipnose, fala para você trazer um momento feliz, aí depois fala para você ir para um momento no seu futuro. E talvez você nem lembrou do momento feliz, nem viu o momento do futuro, mas de repente você tem uma conversa com a sua criança interior e nesse momento você se conecta. Então é isso que importa. E cada passo do áudio pode te fazer conectar com o momento, por isso que tem vários pontos dentro do áudio. Então, olha que legal, dentro do áudio começa com a indução. Para que serve a indução? É para te ajudar a você se conectar com o que está acontecendo agora. Para ajudar você a desconectar com aquela ideia das contas, com aquela ideia das outras coisas que está passando pela sua cabeça ou que não está te fazendo conectar com o processo de condução dentro desse áudio. A indução, eu posso usar várias estratégias de indução. Por exemplo, tem uma delas que está lá dentro do movimento transformacional, para quem já é membro, tem lá a indução de Dave Elman, tem lá o conceito da indução transformacional, tem lá outros tipos de indução também, mas indução é calibrar a comunicação. O que é calibrar a comunicação? Garantir que existe resposta à comunicação. Vou dar um exemplo de indução. Puxa o ar, solta o ar. Imagine agora seus olhos ficando pesados, imagine as pernas relaxando, os braços relaxando, o corpo relaxando e assim por diante. Aí, olha que legal, eu estou fazendo um exercício para a pessoa se conectar comigo, se conectar com a minha voz na indução do áudio, beleza? Aí segundo, olha que legal, primeiro, a pessoa está se conectando comigo. Segundo, o que eu faço? Agora eu vou para um aprofundamento, que é o que vem, é como se fosse ainda dentro do processo de indução. O aprofundamento é imaginar que vai descer degraus de escada, imaginar que vai abrir um portal, imaginar que tem uma luz cobrindo a pessoa. Esse aprofundamento é só uma ideia de que ela está se conectando com a mente subconsciente dela, mas ela continua ouvindo tudo, ela sabe tudo que está acontecendo. É só um ponto de conexão. Porque na hora que acontece essas estratégias aqui, a pessoa fica mais conectada. Você vai ver que se a pessoa estiver muito estressada, ela deixa aquele estresse mais de lado, ela vai se conectando com o exercício de condução. Então agora, depois que eu fiz esse aprofundamento, pode ser descer degraus, pode ser imaginar uma luz, pode ser imaginar um portal e assim por diante. Eu vou começar a trabalhar dentro de uma história, de uma metáfora ou de uma visualização. Como assim? A história, a metáfora e uma visualização. Vou dar um exemplo de uma que eu utilizo e que eu desenvolvi também. O jardim de folhas, que é uma estratégia que eu utilizo que funciona muito bem. Outra, a técnica do guarda-roupa. Como funciona essa do guarda-roupa, por exemplo? O do guarda-roupa, eu faço a pessoa imaginar que tem um guarda-roupa, que tem roupas velhas lá, e tem um guarda-roupa cheio de roupas velhas e coisas dentro dele que não servem mais. Então o que ela faz? Ela vai tirar essas coisas que não servem mais do guarda-roupa, que são as crenças limitantes, e ela pode pegar essas crenças limitantes, essas roupas velhas, as coisas lá, e ela tira de dentro da casa dela, porque isso dá espaço para novas coisas aparecerem naquele guarda-roupa, como a felicidade, como a autoestima, como o amor e assim por diante. Então eu estou contando através de uma metáfora, mas mais interessante, eu posso, se eu souber o objetivo da pessoa, trazer clareza sobre o objetivo dela. Vamos supor que seja perder peso, eu posso falar sobre as crenças que ela tem, que limitam ela sobre a perda de peso, sendo arrancadas do guarda-roupa, e as crenças fortalecedoras sendo colocadas dentro do guarda-roupa para que representa a mente subconsciente dessa pessoa.
Tá entendendo esse ponto aqui da história? E olha que legal, eu também gosto de, dentro do processo do áudio, colocar pontos que vão acontecer que ela vai ter que lidar durante o processo. Ou trazendo visualizações. Olha, vamos dar o exemplo de uma pessoa que está muito tímida e desejaria se comunicar melhor. E muito travada para falar em público. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer essa pessoa agora imaginar que vai ter momento que ela vai comunicar e vai ter pessoas que vão julgá-la. Só que tudo bem. Porque agora ela está mais preparada para lidar com essa situação. Então eu faço ela imaginar cenas que antes poderiam ser desafiadoras. E faço ela imaginar com questões do dia a dia. Se for uma pessoa que deseja perder peso, eu converso com ela antes. É importante a anamnese antes, para entender. Olha, ela gostaria de fazer uma caminhada. Ela gostaria de evitar o pudim, por exemplo. Então eu faço ela imaginar que agora, quando ela vê o pudim, ela pode simplesmente, se quiser, comer só um pedacinho de pudim e se sente bem, e se sente saciada, ela não precisa comer o pudim inteiro e assim por diante. Eu faço ela imaginar as questões que ela pode ter de lidar no dia a dia. E eu vou criando estratégias, misturando estratégias também com ponte para o futuro, imaginando como será o futuro dela a partir de então, e ressignificando essa história, as coisas que podem ter acontecido antes, as coisas que estão acontecendo agora e as coisas que vão acontecer. Eu posso também criar uma ancoragem dentro desse áudio de auto-hipnose. Para quê? O que é ancorar? Para trazer um gesto que traz um sentimento para essa pessoa, para ela poder... Não precisa ser só o gesto não, gente. Pode ser um som, tem vários tipos de âncoras. Mas um exemplo aqui no áudio de auto-hipnose que fica prático é pedir para a pessoa fazer um gesto. Mas podia ser um som, podia ser um cheiro, tem vários exemplos. Então vamos supor que ela faz um gesto e se lembra da decisão que ela tomou ao ouvir aquele áudio. Então sempre que ela precisar, vamos supor que foi alguém que desejaria se comunicar melhor em público, ela vai poder fazer aquele gesto e se lembrar da decisão que ela tomou ouvindo aquele áudio e que ela tomou. Não é o Romani fazendo um processo de lavagem cerebral na cabeça da pessoa, não. A auto-hipnose não é isso. A auto-hipnose é você decidindo ser conduzido para um estado diferente, não porque alguém está te conduzindo, mas porque você está se conduzindo. Hipnose é você, que é sempre o sujeito que está passando por hipnose que conduz o processo. O hipnotista, ele é como se fosse o cara que está no banco de trás do carro. Quem está dirigindo o carro é sempre a própria pessoa. Então, ali no processo, agora a pessoa já tem uma ancoragem, ela já está visualizando o futuro dela. Agora a pessoa já está fazendo as pazes com a história passada dela. Agora a pessoa já está conseguindo se ver mais em recursos emocionais. Então eu posso trabalhar com a ideia, depois que já passou por todo o processo aqui, eu vou dando mais sugestões positivas. Então, para fechar, antes de fechar, eu vou começar a dar mais sugestões positivas para a pessoa. E quando a pessoa dá sugestões positivas, a pessoa se sente mais empoderada e depois eu termino o áudio fazendo um despertar. O que é o despertar? É a ideia de fazer ela se sentir mais consciente com aqui e agora, mas ela não saiu da consciência hora nenhuma. É como se fosse 1, 2, 3, você abre os olhos, se sente bem, muito feliz e por aí vai. Ou, por exemplo, se ela desceu degraus, ela sobe os degraus. Se ela abriu um portal e entrou em algum lugar, agora ela abre o portal e volta. Se ela tinha uma luz, a luz volta e vai para dentro dela, por exemplo, e ela se sente bem e está desperta. Esse é o despertar. Ela continua ouvindo tudo, ela sabe tudo que está acontecendo, mas ela vai se sentir extremamente bem. E uma coisa que eu falo muito, inspira conhecimento e inspira atitude. Inspira conhecimento e inspira atitude. Então o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar já agora lá no canal do Telegram. Para quem quiser, é só mandar uma mensagem no direct, se não tiver lá no canal do Telegram ainda, para entrar no canal. Eu vou compartilhar um áudio de auto-hipnose. E outra coisa que é muito legal, cada pessoa tem um time diferente. Eu vou dar um exemplo. Para mim, o meu mundo, não estou falando que é o certo não, cada pessoa tem um time diferente. O meu mundo... Se os áudios de auto-hipnose, eles são mais diretos, eles funcionam melhor para mim. Porque eu funciono melhor assim. E para mim, quando existe oscilação de tons de voz, quando tem momento que existe elevação na voz, o áudio funciona melhor para mim. Por exemplo, se o áudio ficar muito naquele tom maternal o tempo todo, com a vozinha tal, eu acabo dormindo na maioria das vezes. Não tem problema também dormir. Mas eu estou dando esse exemplo. Só que o que eu fiz? Eu percebi que eu funcionava melhor quando tinha pontos do áudio onde existia uma entonação na voz, então eu gravo muitos áudios assim para mim também. Só que esse é o meu mundo, você pode usar o seu mundo. Talvez você se conecta mais só com o tom mais maternal, com o tom mais suave. Talvez você se conecta mais se ainda for mais enérgico ainda. Desde o início, trazendo mais energia na voz e levando para um estado mais enérgico. Cada pessoa é de um jeito.
E também até o tom de voz, a altura da voz. O que eu já percebi? Que se a pessoa ela fala mais devagar, mais baixo, ela tende a se conectar bem com áudios com tom mais baixo, mais devagar. E se a pessoa fala mais rápido, mais alto, ela tende a se conectar também com áudios que tenham essa oscilação, que em alguns pontos específicos do áudio exista essa entonação de energia também na voz. Então não tem certo, não tem errado. Até para você entender como gravar um bom áudio de auto-hipnose. Então, você vai ver que, por exemplo, quando você está num treinamento, numa vivência dentro de um treinamento, geralmente os treinadores vão colocar tom na voz e aumentar a voz em determinados pontos do áudio que querem que você tome algum tipo de atitude. Porque naquele momento, vamos supor que eu estou querendo ressignificar algum tipo de crença limitante, às vezes eu preciso que você pegue o seu corpo e coloque energia no seu corpo. Isso vai ser importante também no processo. E é legal nesse processo você colocar essa transformação. Lembra, a fisiologia, o jeito que você está com o corpo também conduz à hipnose. Se eu estou com uma postura muito assim, muito tempo, agora eu faço assim, eu posso trazer também energia para o meu corpo. A hipnose também acontece no corpo, isso é muito legal. Ao mudar, olha que interessante isso, gente. Pega uma pessoa que essa pessoa, ela acordou de manhã e ela põe o pijama e fica de pijama ali o dia todo. Olha que louco isso. Essa pessoa está se colocando em um estado de hipnose só pela roupa que ela está escolhendo. Agora pega uma pessoa que talvez ela não tô dando exemplo, sábado tudo bem, mas eu tô falando assim, imagina que fosse um dia de trabalho da pessoa e ela tá no home office. E aí ela acorda, põe o pijama e vai trabalhar de pijama no home office. Sem perceber, essa pessoa está criando um estado de preguiça, assim, de descanso, porque o seu cérebro associou o pijama com descansar. Agora, se eu pego a mesma pessoa e ela colocou uma roupa de ir para o trabalho, mesmo que ela esteja no home office, mesmo estando no home office, ela coloca uma roupa de ir para o trabalho e ao colocar essa roupa, ela vai para o home office, engajando dentro de casa, muito mais com o processo. Olha como você se sente, de acordo com a roupa que você está vestido, você se sente diferente. Você pode ter certeza disso. Você se sente diferente se você tiver com o cabelo arrumado, se você tiver, por exemplo, se for mulher, tiver com maquiagem, se tiver bem vestida, você internamente você se sente diferente. Então você pode usar isso a seu favor. Você pode usar isso a seu favor. Inclusive, gente, um jeito muito legal de trabalhar vou dar um exemplo aqui de uma história interessante que aconteceu com o Milton Erickson. O Milton Erickson teve uma paciente que ele foi atender e no atendimento essa paciente disse que estava querendo tirar a própria vida e tal. E o Milton Erickson fez algumas perguntas para ela e falou assim, olha, quanto de dinheiro você tem no total? Aí ela falou, se eu não tenho muita coisa não, mas se eu vender tal coisa, eu devo ter uns 4 mil. Ele falou, beleza. Então antes de fazer esse processo de tirar sua vida, vamos só gastar esse dinheiro, né? Aí ela, então tá bom. Aí o Milton Erickson pegou e convidou ela. Primeiro ponto que ela ia fazer para gastar o dinheiro, ela ia arrumar os dentes dela e ela iria comprar roupas novas para ela. E olha que legal. Ao arrumar os dentes dela, ela gastou, sei lá, 2 mil reais, tô dando exemplo lá, só que era dólares, né? Mas eu tô dando exemplo aqui, como se fosse 2 mil, para arrumar os dentes, para ficar bem legal. E gastou mais 2 mil em roupas para ela. Sabe o que aconteceu em pouco tempo? Ela conheceu um cara que ela começou a se relacionar e de repente ela chegou lá no Erickson e falou, cara, eu não tô querendo tirar minha vida mais não. A minha autoestima mudou. Olha que legal isso, gente. Ela se pôs em um novo estado de hipnose. Ela se colocou, ela se hipnotizou cuidando dos dentes, trocando a roupa dela. Isso são formas de mudar a comunicação para mudar a realidade. Tá ficando mais claro como funciona? Aqui, ó, quem entendeu mais sobre conceitos de auto-hipnose, quem entendeu mais sobre conceitos de auto-hipnose, digita eu. Falou, cara, legal, já deu para entender os passos, tanto para gravar esses áudios. Olha que legal, você tanto pode gravar áudios de auto-hipnose agora, você mesmo gravar os áudios, quanto você pode aproveitar melhor esses áudios de auto-hipnose. E para você entender, se dentro do áudio a pessoa falar uma coisa que é diferente daquilo que você quer pensar, pensa no que você quiser pensar. Não tem problema não. É ser espontâneo. Lembra quando eu falei, levanta a mão? Teve gente aqui que levantou a mão direita, teve gente que levantou a esquerda, teve gente que levantou as duas, mas tudo bem, você levantou. É isso que precisava. É quando existe comunicação, você compreende comunicação. Tanto que tem gente que fala, Romani, é impossível me hipnotizar. Não é. Inclusive, você vive em hipnose.
só não é conduzido para um novo estado quem tem algum tipo de problema mental para conseguir compreender comunicação. Porque é impossível. Se eu chegar para você, imagina isso, se eu chegar para você e falar, vamos supor, se você tiver filho, e se eu falar mal do seu filho, na hora você vai para um outro estado de hipnose. Se eu começar a falar bem do seu filho, na hora você vai para um estado de hipnose com mais recursos. Tá entendendo? Hipnose acontece todo o tempo. E o objetivo é utilizar esse processo a nosso favor. E para ir finalizando, eu vou dar mais uma dica aqui para vocês. Mais uma dica, só que essa dica aqui eu vou dar, antes eu quero convidar você a pegar esse aviãozinho aí, ó, e compartilhar com pelo menos uma pessoa essa live que precisa entender mais sobre como a hipnose funciona e principalmente o conceito da auto-hipnose nessa visão transformacional, que é uma visão muito mais moderna da hipnose. A hipnose transformacional é uma visão muito mais moderna. Olha aqui, então vamos lá. Pega aqui no aviãozinho, coloca aí e manda para uma pessoa. Escolhe uma pessoa aí e manda para uma pessoa. Beleza, manda para uma pessoa aí. Beleza. Mandou para uma pessoa? Eu mandei aqui para uma pessoa, mandei para Mari. E manda para uma pessoa aí que poderia aproveitar mais sobre áudios de auto-hipnose. E para a gente fechar, vamos fazer mais esse ponto aqui, que é uma estratégia simples, que às vezes eu uso comigo. Quando eu me percebo que eu estou dando uma sugestão negativa sobre alguma coisa, vamos dar um exemplo, que eu chego e penso assim, Romani, hoje, sei lá, hoje o negócio tá complicado aqui de resolver esse problema aqui dentro da empresa e não sei o quê. Aí tem um problema da empresa ali que tinha que resolver. E aí tá complicado. Se eu ficar nesse pensamento de que tá complicado resolver o problema X, eu vou entrar num estado de menos recurso e ver menos oportunidade no mundo, menos possibilidade. Então o que eu faço? Eu começo mudando a minha comunicação para que eu tenha mais condições de aproveitar as oportunidades que a realidade me traz. Como? Essa estratégia de mudar a fisiologia enquanto você fala 5 vezes. Como assim mudar a fisiologia enquanto você fala 5 vezes? Parece idiota isso, mas funciona pra caramba. Porque isso, gente, tem a ver também com o conceito da neurociência. Se vocês quiserem, entra no canal do Telegram, que depois eu vou compartilhar lá também uma palestra da Amy Cuddy falando mais sobre como a nossa fisiologia guia a nossa visão de mundo. E isso aí, você tem um monte de pesquisa já validada cientificamente. Então vamos lá. Olha que legal. Imagina isso. Se eu tenho um problema para resolver, talvez um problema que deu um problema num software dentro da empresa. E se eu falo, cara, não dá para resolver, esse negócio vai dar tudo errado e me colocando assim, de repente eu tô sem recurso emocional para lidar com aquela situação. Eu tô muito mais estressado, muito mais sem energia. Agora, se eu começo, olha essa estratégia. Eu mudo a minha fisiologia, eu me coloco numa fisiologia muito mais de como se, cara, eu fosse resolver aquele negócio. Eu me coloco nessa fisiologia de eu vou resolver esse negócio. De repente, eu falo 5 frases que são antítese daquele pensamento que eu estava tendo, que estava me limitando. Eu falo, cara, eu sou bom para resolver questões desafiadoras. Eu já resolvi desafios antes. Eu vou provar que eu consigo resolver isso. Eu vou dar eu faço acontecer. Isso vai me fazer crescer e eu vou resolver isso. Eu falo 5 coisas que são antítese daquele pensamento que eu estava tendo antes. Então, se antes eu estava pensando, cara, eu não dou conta de resolver esse problema é complicado, é foda, não sei o quê, eu falo, eu resolvo muito bem os desafios. Então, eu falei a primeira vez. Sabe o que acontece a primeira vez? Na primeira vez, às vezes a gente pensa, não sei se eu resolvo nada, não. Só que aí eu repito de novo, com um tom de voz firme. Eu sou muito bom para resolver os desafios. Eu faço acontecer. Então, a nossa mente subconsciente começa a acreditar, cara, se ele já falou 3 vezes, pode ser que tenha sentido. Então, de repente, eu falo, eu vou resolver porque eu faço acontecer, eu já provei isso antes. Então, minha mente subconsciente começa a acreditar cada vez mais. E na 5ª vez, eu faço acontecer. Eu vou resolver porque eu já provei isso antes e eu faço acontecer. Na 5ª vez, eu começo a acreditar muito mais. Eu já comecei a silenciar aquele crítico interno. Então, essa estratégia é muito simples e muito poderosa. E lembrando, inspirar conhecimento, expirar atitude. Pessoal, falta só 30 segundos para acabar a live aqui.
Deixa nos comentários, eu vou subir essa live agora, deixa nos comentários por que valeu a pena essa live aqui pra você. Essa live vai ficar salva aqui pra vocês. Deixa nos comentários por que valeu a pena essa live pra você. Deixa o coraçãozinho aí e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Lembrando, deixa nos comentários por que valeu a pena. Se você quiser os materiais que eu falei aqui, só você me mandar uma mensagem no direct que eu vou mandar eles lá no Telegram. Vai ficar lá no Telegram, beleza? Grande abraço, vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Tá nos últimos 10 segundos finais aqui. Abraço, galera. Abraço, valeu demais. Valeu!